Mais uma vez, feliz sábado. Essa música ela faz um pedido ao Senhor nessa manhã, para que a gente possa continuar pedindo a presença dele aqui no nosso meio. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade, Senhor.
vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Cristo seja louvado, amém? Feliz sábado a todos. Queridos, eu vou me apresentar novamente, né? O Jonas falou aqui meu nome, mas eu sou Leonardo, sou de Salvador, Bahia, conterrâneo do pastor de vocês, né? Eu sou muito amigo do Felipe, gente. Eu tive aqui na semana da família, na sexta-feira à noite, quando ele iniciou, e eu estive aqui. Estudamos juntos na Bahia, formamos juntos, e eu estava em Salvador até no começo desse ano, março mais ou menos, até que eu recebi o convite para vir para São Paulo. E para mim foi bom, né? Tenho muitos amigos aqui, entre eles Felipe. Quando a gente está fazendo ali o curso, tem um pastor, que foi o pastor de formação espiritual, se eu não me engano, ele falou que o nosso melhor amigo na faculdade seria o nosso pastor para o resto da vida, porque era com ele que a gente ia se abrir, não só na faculdade, mas ao decorrer do ministério. E essa pessoa na minha vida é o Felipe, né, o pastor Felipe. A gente se tornou muito amigo e eu posso falar, é o meu pastor. Quando eu estava em Salvador trabalhando, qualquer coisa assim que afligia a alma, ligava para quem? Pastor Felipe. Né? E eu também tenho esse carinho por ele e ele por mim, porque da mesma forma ele sempre tem mantido contato comigo. E agora eu tenho o prazer de estar aqui em São Paulo, na mesma associação que ele, trabalhando juntos. E sou contemporâneo também do pastor Jorge. O pastor Jorge está aqui também com vocês no distrito, né? Sou contemporâneo dele no curso ali também. A gente não se formou, a gente não começou o curso junto, né? Mas estudamos ali, fizemos alguma matéria juntos. Então, eu quero convidar, antes da gente abrir o texto, o irmão falou aqui, antes de cantar o hino Saudade, ele falou de saudades, né? Todo mundo sente saudades, isso é comum na vida de qualquer pessoa. E aqui a gente que trabalha vindo de outro estado, por exemplo, eu cito até o pastor de vocês de novo, deve sentir saudade do lar. Eu conheço a casa dele, a família, um pouco da família dele, e eu fico imaginando, é difícil, não é fácil, desde 2021 que ele está aqui, e a saudade que ele não deve sentir, né, de sua família. E aqui também eu acredito que algumas pessoas estão distantes da família, talvez, porque nas igrejas que eu tenho passado aqui na PAC, tem muitas pessoas de fora que moram aqui. Eu tenho conhecido muito nordestino por aí. Eu não sei se aqui tem nordestino nessa igreja. Tem algum aqui? Um pouquinho, olha aí. Tem alguns, né? Então, a gente vem de longe, às vezes, né, e a família fica para trás. Então, é inevitável não sentir saudade. E até mesmo daqueles que já partiram, que a saudade é uma saudade que aí a gente não pode mais supri-la de alguma forma. Porque aqueles que estão em outro estado, né, por vezes, a gente pode ir lá, abraçá-los, né, e matar a saudade, mas alguns já nem tanto. Eu quero falar sobre o tema, né, deste final de semana, que é a verdadeira riqueza. E sobre a verdadeira riqueza e mordomia, que é o tema que está sendo abordado, eu quero falar também de um dos T que temos na mordomia. Vocês sabem que a gente tem alguns T na mordomia, né? Que é terra, que é o mais novo, aí tem talento, templo, tesouro e tempo. Né? Então, eu quero falar um pouco sobre algumas questões de um desses T, tá bom? Mas antes disso, eu quero convidar que todo mundo fique de pé para a gente poder orarmos juntos e abrir a Bíblia. Oremos. Senhor nosso Deus, bendito e querido Pai,
Muito obrigado, Senhor, por me trazer, me guiar até aqui, a igreja de São José. Obrigado também por cada vida, por cada adorador que vieram aqui nesta manhã, somente para ouvir a Tua voz e também falar das aflições, falar das alegrias, falar de tudo que tem inundado, né, as suas vidas. Que o Senhor Deus fale conosco e abençoe cada um destes aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu vou convidar vocês para abrirem suas Bíblias em Salmos 137. Salmos 137. Esse salmo vai falar um pouco de saudade também, gente. Por isso que eu escolhi o hino Saudade. O Salmo 137, ele vai citar o relato do povo de Deus em uma terra distante da deles, quando eles estavam cativos em Babilônia. Quem achou aí, diga amém. Amém? Então, a gente vai ler o verso 1 até o 4, tá bom? Se você pegar o subtítulo acima do 137, o que é que diz aí na tua Bíblia? Saudades da pátria. Saudades da pátria. Então, começando o texto bíblico, no versículo 1 diz: às margens dos rios da Babilônia, onde eles estavam cativos, é dito, ao continuar, que nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de quê? Lembrando-nos de Sião. Sião era onde estava o templo de Deus, lá na terra deles, em Jerusalém. E aí eles, em Babilônia, cativos, olha ali perto de um rio, lembra de tudo que viviam de bom e começa a sentir saudade. E aí eles choravam. Verso 2 diz: nos salgueiros que lá havia, perto do rio, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles, ou que se faziam com aquele povo ainda, estavam cativos, longe de casa, longe de tudo, e olha o que os seus raptores faziam com eles. Pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Que pedido maldoso. Verso 4, eles agora falam tudo que tinha no coração deles. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Imagine aí, cativos, longe de casa, vivendo em Babilônia, eles se assentavam, choravam de saudade do lugar que um dia eles habitaram, lugar que por vezes trouxe alegria. E aí, alguns daqueles que tinham levado eles cativos, meio que zombam. Enquanto eles estão chorando, falam: olha, vocês têm que ser alegres. Imagine aí, um momento de tristeza, alguém para te pedir ou para exigir de você que você seja alegre. Eu lembro de algumas falas de Jesus, mas Jesus falando é Deus falando, então ele pode. Quando aquela mulher que diz que é viúva, então não tem marido, agora está levando o seu filho em um cortejo fúnebre. Lembra da história? O que é que Jesus fala para ela? Não chores. Você tem coragem de falar isso para uma pessoa? Para uma mãe que está enterrando teu filho? Não tem como. Nós, seres humanos, que não temos o que fazer, não tem como falar isso. Jesus, porque é Deus. Mas era mais ou menos isso que estava acontecendo ali nos rios da Babilônia. Aqueles raptores olham para o povo chorando de saudade e pedem para que eles se alegrem e cante para nós agora os cânticos que vocês entoavam lá em Jerusalém. E aí o verso 4, eu me emociono ao ver esse verso, que ele fala assim: como é que nós poderíamos ou haveríamos de entoar o canto do nosso Deus Todo-Poderoso em uma terra estranha? Saudade do lar. Olha, esse salmo ele é conhecido como, tem sido denominado dessa forma, como um salmo que tem expressado saudades. E a gente percebe nitidamente que realmente é isso.
A gente não está aqui, em nenhum momento, quando a gente vem e ouve a palavra de Deus, tem algumas pessoas que acreditam em acasos, né, em coincidências. Nós não acreditamos nisso. Acreditamos que Deus ele tem uma providência divina para cada um, assim como teve para aquele povo naquele dia. Deus já tinha dado em sua profecia que eles estariam ali por 70 anos, e falou também, né, antes de que eles tivessem ido para lá, o porquê eles iriam ser cativos um dia. Deu leis, bênçãos, maldições, e falou: se for por este caminho, vai ser bênção para você. Se for por este caminho, cuidado, que vai acontecer algumas coisas que não serão agradáveis para você. E aqui está um pouco daquilo que não é agradável acontecendo com o povo dele. Então, o Salmo 137 tem sido, como eu falei, denominado apropriadamente, né, de cântico do cativo. Um povo de Deus que um dia viveu alegre, agora cativo em terra estranha. Poderia ter sido tudo diferente. Assim como é em nossa vida. Se você for pegar o exemplo de Israel, a gente tira várias lições para a gente. Olha, Deus ele falou assim: olha, se vocês seguirem por este caminho, vocês vão ser abençoados, sua terra não vai deixar de dar semente, né, seus celeiros serão fartos. E Deus ele fala ali, ele dá receita para o sucesso, para mim e para você. Deu para eles e dá para mim e para você. Se você for no Pentateuco, por exemplo, tem um momento que Deus ele dá a lei de saúde. E quando ele dá a lei de saúde, ele termina falando assim: olha, se seguirem por esta lei, vocês não ficarão doentes como as cidades ou os países que estão ao redor de Israel. Olha que bênção. Israel estava no centro, várias nações ao redor, e ele fala: olha, seguiu o meu mandamento, seguiu a minha lei, não tem doença para vocês. Porém, se desviarem o pé, aí a calamidade cai sobre qualquer pessoa. Isso é uma lei da vida, inclusive. Né? Aquilo que o homem planta, o que acontece? Ele colhe, é inevitável. É inevitável. Eu quero pedir também que vocês abram tua Bíblia agora aí em Filipenses, capítulo 3, no verso 20. Filipenses 3, 20. Você vê que o povo de Israel, eles sabiam que não pertenciam àquele lugar. Não pertenciam. Sentia saudade do teu lar e queria voltar para aquele lugar que um dia eles haviam saído, escravos. No capítulo 3 de Filipenses, verso 20, eu quero fazer um contraste aqui com o povo de Israel, mas com nós também. Aquele povo sabia que não pertencia àquele lugar, assim como eu e você também tem que ter a consciência, temos que estar convictos disso. Nós não pertencemos a este lugar. Deus ele designou eu e você como mordomo deste lugar, sim ou não? Sim, somos mordomos daqui. Mas não quer dizer que o lugar da forma que está deve ser a nossa morada eterna. Deus tem algo preparado muito melhor para mim e para você. Muito melhor. A gente sabe que a gente vai passar umas férias aí abençoadas de 1000 anos neste lugar. E depois aí sim voltaremos para um planeta ausente de pecado, ausente de destruição, ausente de tudo que é ruim. Aí sim, e só aí, viveremos eternamente neste lugar. Mas, por hora, Deus ele quer que a gente cuide, mas não que a gente coloque todas as nossas emoções, nosso coração, né, tudo aquilo que a gente deseja neste lugar. Não é assim que Deus quer. Por quê? Porque Ele tem planos maravilhosos para mim e para você. E a gente vai ver o começo deste plano no versículo 20 do capítulo 3 de Filipenses, que diz assim: pois a nossa pátria estás aonde? Está nos céus, de onde também aguardamos a quem? O Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Olha o que Deus agora está falando para mim e para você. Vocês são mordomos deste lugar, mas a pátria de vocês não é este lugar. Não pense que vocês vão ficar aí eternamente. Vocês vão passar, a gente sabe que depois dos 1000 anos a gente volta para cá. Não é isso que eu estou querendo falar. A gente vai viver aqui depois dos 1000 anos eternamente. Mas, por hora, Deus está falando: olha, você não pode achar que este lugar que é ruim. Às vezes a gente passa por alguns lampejos de felicidade aqui. Eu não posso falar que
é impossível a gente ter felicidade total neste local, é impossível. Mas às vezes a gente sentir, né, ou passar por esses lampejos de felicidade, a gente acha que este local é um local bom e acaba se acostumando. E aí você vai levando a vida como se isso aqui fosse tudo, que não tem nada melhor além disso. Mas a Bíblia, que é o nosso manual, o manual do ser humano, ele fala totalmente diferente. Há um lugar melhor porque a tua pátria não é aí onde você está. E é comum a gente correr sempre atrás das coisas e de algo para preencher o nosso coração, estar sempre correndo atrás, sempre querendo mais, e nunca que o nosso coração ou a nossa vida é totalmente preenchida. Isso é comum. E a Bíblia dá resposta para tudo isso, para todas as coisas, todas as questões, dúvidas da vida. A Bíblia, ela tem uma resposta. Por que eu não me sinto completo neste lugar? Por que mesmo quando às vezes tem felicidade, essa felicidade é tão rápida, logo se vai, e eu começo a bater aquela tristeza e achar que falta algo ainda? Eu lembro de uma frase, um pregador falando, que ele diz assim: todo ser humano tem um vazio do tamanho de Deus. Todo ser humano. E olha, eu vou te falar na Bíblia o porquê a gente nunca vai se sentir completo neste lugar. O porquê que Deus fala que a nossa pátria não é aqui. Está lá em Eclesiastes capítulo 13. Eclesiastes, no capítulo 13, verso 11. Você achou? Eclesiastes 13, verso 11. 3, perdão. Eu botei um aí na frente, não foi? Todo mundo achou? Capítulo 3, gente. Acompanhe comigo, diz assim, ó. Tudo fez... Eu quero me atentar mais para a segunda parte, mas a gente vai ler aqui todo o verso. Tudo fez Deus formoso no seu devido quê? No seu devido tempo. E o que é que ele pôs no coração do homem? Ele pôs a eternidade. Aqui está a explicação do porquê nunca nos sentimos totalmente completos. No teu coração já tem o desejo colocado por Deus de ser eterno. Aqui é o segredo. Por que a gente não se contenta com as coisas dessa vida? Porque no nosso coração tem um desejo de eternidade. E os prazeres deste mundo são momentâneos. Não tem como um prazer momentâneo completar dentro de mim aquilo que Deus colocou, que é o desejo de ser eterno. Porque, por exemplo, a morte causa tanto dano na mente de uma pessoa? Por quê? Porque o ser humano, lembra lá quando Deus ele criou Adão e Eva? Ele cria Adão, ele cria Eva e ele dá uma lei. Para tudo Deus tem uma lei perfeita. Ele diz assim: Adão, Eva, olha, eu criei vocês irão cuidar, mordomos daquele belo jardim, irão cuidar deste lugar, porém, eu quero dar uma restrição para vocês. Aqui tem várias frutas, né? Tem várias árvores que não sementes, e vocês podem comer de todas, porém tem somente uma, que vocês não podem comer, porque no dia que você comer, certamente morrerás. Então Deus, quando ele fala assim, certamente morrerás, é porque a morte não alcançaria Adão e Eva se não fosse a desobediência. Seriam eternos. Eles já tinham criado para ser eterno. Deus já tinha colocado no coração dele o desejo de ser eterno, assim como colocou no meu e no teu. E é por isso que a morte causa tanta dor, porque a gente não percebe, mas dentro de nós, o desejo que tem dentro de nós, às vezes de forma imperceptível, é que a gente vai viver para sempre. E a gente tem a certeza, com a entrada do pecado, que a gente não vive para sempre, mas ainda assim a nossa mente projeta de que a gente vai viver para sempre. E aí quando a gente vê alguém morrer, um ente querido, o que é que causa em nós? Dor, choro, mágoa, tristeza, saudade, né, irmão? Saudade causa isso tudo. Por quê? Porque eu fui criado para ser eterno e não para viver 70, 80 anos. Não foi só isso que a gente foi criado para viver. Nós fomos criados para viver segundo o homem mais sábio que este mundo já teve, o rei Salomão, né? Quando ele fala, Deus ele colocou a eternidade no nosso coração. Então por isso temos o desejo de viver para todo sempre.
Quando ele fala isso, ele quer dizer que é desígnio de Deus, por exemplo, que o ser humano compreenda que o mundo material, que é este mundo que a gente vive, o mundo material, ele não constitui a essência da nossa existência, não tem só isso. Tá bom? E ele separa pelo menos de duas formas. Ele está unindo, né, isto que a gente vive aqui a dois mundos. Primeiro, fisicamente, o material, isso que eu estou falando, a este mundo. Essa parte material pertence a este mundo, porém o mental, o espiritual e o que tem dentro da nossa mente ao mundo eterno. Apesar de que a gente saber se acabar, irá se findar, todo o desejo dentro de nós é de uma eternidade, e uma eternidade ao lado de um ser ou de uma pessoa maravilhosa. Jesus, aquele que quer nos dar um abraço, aquele que quer falar que sentir a saudade. É incrível, né? O máximo de saudade que a gente possa sentir de Jesus nunca vai igualar a saudade que ele sente de você. A saudade que Jesus sente por você é infinitamente maior do que qualquer saudade que nós já tivemos. Infinitamente maior. Eu quero abrir outro texto, né, quando fala ali em Filipenses que a nossa pátria não é neste local, não é neste lugar. Paulo, por vezes, vai falar isso. Ele falou em Filipenses e ele vai falar isso também em Hebreus. Vai falar também em Hebreus, capítulo 11. Você pode abrir a tua Bíblia em Hebreus. E você vai perceber que Paulo, ele continua falando a mesma coisa que falou lá em Filipenses. Você conhece o capítulo 11 de Hebreus como a galeria de quê? A galeria da fé, por quê? Tem ali heróis e heroínas da fé. Homens e mulheres que dedicaram toda a vida a Jesus. E fizeram de tudo para habitar no lar que ele prometeu e que era uma pátria que ainda não alcançamos. E eles também não alcançaram. Porém, o que esse texto vai revelar para mim e para você é maravilhoso. Lá no verso 15 e verso 16, diz assim, ó. Perdão, vamos ler do 13 ao 16, tá bom? Olha o que Paulo ele vai falar daqueles que morreram querendo alcançar o objetivo daqueles que creem em Deus, que é uma pátria celestial. Ele diz assim, ó: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Morreram almejando a promessa, mas não obtiveram a promessa. Morreram antes que se cumprisse na vida deles. Vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Olha como aqueles heróis da fé se consideravam. Essa terra não nos pertence. Somos peregrinos nesta terra. O nosso lar não é aqui. É o que eles pensavam. Verso 14 diz: porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrasse daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior. E que pátria é essa? Celestial, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, daqueles heróis e heroínas da fé. Por quê? De ser chamados o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Por Deus contemplar a fé daqueles homens e mulheres, Deus não se envergonhava deles e ainda fez algo maravilhoso. Preparou para eles, assim como preparou para mim e para você, o quê? Uma cidade maravilhosa. Eu quero que você volte só a tua Bíblia lá em Salmo 137, quando diz lá no verso 1, Salmo 137, verso 1, voltando para a tristeza da saudade daquele povo,
quando eles ali angustiados de tudo que haviam passado até ali, começam a exclamar o sentimento do coração deles. E eles dizem assim, ó: à margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos. Saudade de casa. Você percebe que é saudade de casa quando você lê os outros 3 versos que já lemos, e eles falam que lembram de Sião, aonde estava o templo de Deus. Se você for pegar o Salmo, fala que o templo de Deus era a morada do próprio Deus. E ele sentiu saudade da morada de Deus. Sentiu saudade e queriam voltar para a morada de Deus. A lembrança, quando eles falam ali, nós chorávamos sentado à beira do rio, a lembrança da cidade santa, especialmente do templo que estava ali em Sião, em ruínas agora, tomava o coração tão pesarosos que era impossível a eles restringir as lágrimas. É comum, isso acontece hoje. Sentimos saudades, o que acontece? Choramos. E aí aconteceu isso com eles, não conseguiam restringir as lágrimas. Lembra lá quando Deus fez a primeira promessa para Abraão: Abraão, sai da sua terra, da tua parentela, eu vou te dar uma nação numerosa, uma descendência numerosa, e vou te levar para um lugar maravilhoso, Canaã. E os relatos da Bíblia falam que Canaã é maravilhoso, não fala? Terra que mana leite e o quê? Leite e mel, que terra maravilhosa. Agora, se na terra depois do pecado ainda poderia haver lugar tão bom como Canaã, imagine o que Deus tem preparado para mim e para você. A gente pode tirar um pouco disso quando a gente volta lá para o Éden, um mundo sem pecado, e a gente lembra de como era o Éden. Maravilhoso, magnífico. Eu lembro do texto de Patriarcas e Profetas, que quando o pecado entra no mundo, Adão, ele percebe, olha para a árvore, cai uma pétala, uma folha da árvore, e diz que Adão, ele chorou como nenhuma pessoa chora pelos seus mortos. Ele caiu em si, ele falou: o que foi que fizemos? Por uma folha que caiu da árvore. Chorou como nenhum de nós um dia vai chorar por um ente querido nosso morto. Porque ele tinha visto toda a beleza da criação que saiu da mão de Deus, da palavra de Deus, e agora ele viu, né, o primeiro vestígio de todo o mal que tinha acontecido depois que ele e Eva comete o primeiro pecado e começa uma era no planeta Terra de degradação. E isso já tem aproximadamente 6.000 anos. 6.000 anos. Eu quero contar uma história para vocês. Todo mundo aqui na escola ou em algum momento já viu falar da Segunda Guerra Mundial, não já? Eu sou de Salvador. Em Salvador tem alguns fortes ali, em alguns pontos estratégicos. Um bastante conhecido é o Farol da Barra. Alguém já ouviu falar aqui do Farol da Barra? É um farol bem conhecido ali na Bahia, em Salvador. Então, um dos fortes mais conhecidos em Salvador é o Farol da Barra. Mas temos outros lá, que lutava ou agia contra algumas embarcações inimigas. E eu passando na frente de um quartel do Exército, eu gostava de pedalar ali na orla de Salvador, e eu parei com a bicicleta, olhei um monumento e tinha lá um hino, ou um hino não, né, uma canção chamada Canção do Expedicionário. E aí eu fui ler o texto que estava ali naquele monumento, e eu lendo a Canção do Expedicionário, eu vi algumas coisas interessantes ali. O exército brasileiro ele foi enviado para a Segunda Guerra Mundial, para o norte da Itália, em um lugar que estava tomado por nazistas e que já tinha 2 exércitos poderosos tentando tomar dos nazistas aquele monte, chamado Monte Castelo. De um lado estava o exército soviético, indo do leste para o oeste. Do outro lado estava o exército americano, poderoso, vindo do oeste para o leste e sofrendo baixa após baixa. Por quê? O Monte Castelo era um pico grande e eles tentavam subir, porém, se você vai de dia, você é alvo fácil, está tudo claro. Se você vai de noite, o frio no norte da Itália é de matar, mas é de matar mesmo, irmão, literalmente de matar.
Se subisse à noite, provavelmente você não suportaria o frio e morreria. Sobe de manhã, tem ali a claridade, talvez não fosse um momento bom também para subir. E aí o exército soviético subia, sofria baixa. O exército americano subia, sofria baixa. E para onde foi mandado o exército brasileiro? Para o Monte Castelo. Para subir o Monte Castelo. Eu visitei uma irmã recentemente, e aí conversa vai, conversa vem, dentro da casa dela, ela falou assim, meu pai foi para a Segunda Guerra Mundial. Quando falou isso, eu já pensei, foi para o Monte Castelo. E sobreviveu. Aí é que está o negócio. E sobreviveu. Aí o Exército Brasileiro, os próprios brasileiros procuram graça com o nosso Exército. Não, aí como vai falar do Exército Brasileiro numa guerra, começa a falar que o Exército Brasileiro não consegue fazer nada e tal. Porém, na Segunda Guerra Mundial, o único exército da América do Sul que foi para a guerra, sabe qual foi? O Exército Brasileiro. Aí ele foi. Vamos subir? Vamos. Subiu a primeira vez, o Exército Brasileiro sofreu baixa. Subiu a segunda vez, baixa. Terceira, quarta, baixa. Eu não sei a patente, se eu não me engano, o general brasileiro falou assim, vai subir todo mundo junto, soviético, americano e brasileiro. Aí o soviético e o americano já tinham sofrido várias baixas, ficaram com medo. Como é que a gente vai subir? Se morrer todo mundo, acabou, aí ninguém mais toma o Monte Castelo. E aí está decidido, todo mundo vai subir. Você já ouviu falar que o povo brasileiro é um povo a ser estudado? Quem já ouviu falar disso? Você já ouviu? O povo brasileiro é um povo diferenciado, é um povo a ser estudado. Você já ouviu falar isso? E aí, quando eu estava na praia de Salvador, lendo o monumento, a canção do expedicionário, eu tive certeza, o povo brasileiro tem que ser estudado. Sabe por quê? Porque no momento, eu não sei se eles foram de navio ou se eles foram de avião para a Itália. Eu só sei, foi de quê, irmão? Avião? Navio, pronto, foi de navio. No navio, são quantos dias daqui para lá? Alguns dias, né? Será que chega a mês? Imagine aí, eles poderiam ter se conhecido ali, não poderiam? Eu não sei o que é que deu. No dia de subir o Monte Castelo, eles decidem conhecer uns aos outros. Eu lembro até do tempo lá de Esdras e Neemias, né? Era a colher de pedreiro, era uma ferramenta de trabalho de um lado, enquanto a espada do outro. E aí o povo brasileiro, um povo a ser estudado, estava para subir o Monte Castelo. Começaram a perguntar, de onde você veio? Poderia ter feito isso no navio, pelo menos na minha concepção poderia. E aí naquele momento, subindo no Monte Castelo, sai uma canção, que é a canção do expedicionário. E eu quero ler um pouco dessa canção para vocês, tá bom? Eles agora subindo no Monte Castelo, ele diz assim, ó, e um se apresentando para o outro. E ele não vai falar o estado, a cidade que veio, mas ele vai falar característica do lugar aqui do Brasil. E talvez quando eu começar a ler aqui, você mais ou menos imagine qual é o local. Você sabe de onde eu venho? Eu venho do Morro do Engenho, das selvas do Cafezais. Onde é este lugar? Alguém sabe? Terra do Cafezais. Eu acho que é Minas, né, irmão? Eu acho que é Minas. Aí o outro fala assim, eu venho da boa terra do coco, da choupana, onde um é pouco, dois é bom, três é demais. Aí o outro vai falar de onde veio e diz, eu venho das praias sedosas, das montanhas alterosas, dos pampas do Serigal. Eu venho das margens crespas dos rios, dos verdes mares bravios da minha terra natal. É onde aí? É Rio Grande do Norte, hein? Natal. E aí continuando, se apresentando, por mais terra que eu percorra, não permita a Deus que eu morra, sei que volte para lá. Sei que leve por divisa esse V que simboliza a vitória que virá, que povo contente e alegre, sabendo que ia ganhar aquela guerra. Você sabe de onde eu venho? Você já se fez essa pergunta? Você sabe de onde eu venho? De onde você veio? Você sabe de onde você veio? Eu quero ler essa canção é muito grande, mas eu separei a última parte aqui, porque é a parte talvez daqueles que menos tinham coisa que tinham deixado para trás. E você vai perceber na estrofe que eles não tinham muito que eles tinham deixado para trás. Ele diz assim, ó, eu venho da minha terra, e eu penso que isso aqui seja Nordeste, viu?
Eu venho da minha terra, da casa branca da serra e do luar do meu sertão. Olha aí, não tinha muita coisa, mas tinha um que tinha uma preciosidade que tinha deixado para trás. Ele lembrou naquele momento que estava subindo no Monte Castelo, e ele disse para o seu amigo: eu venho da minha Maria, cujo nome principia na palma da minha mão. É o que ele fala. Você sabe o que aconteceu naquele dia lá na Itália? O povo brasileiro votou? Quem aqui conhece algum ex-combatente da Segunda Guerra? Eles votaram, venceram, tomaram o Monte Castelo, tiraram os nazistas, e a guerra chega ao fim por aquele período. Esse foi o povo brasileiro na guerra. Agora eu fico imaginando o que foi que moveu o coração daqueles homens brasileiros a querer, pela canção, eu acho que é a resposta, a querer ganhar aquela guerra. Voltar para casa. Aqui, essa canção, eu só vejo saudade. Eu quero voltar para minha Maria, cujo nome principia na palma da minha mão. Eu quero voltar para o meu sertão. Eu quero voltar para o cafezal. Eu quero voltar. E olha, eu e você sabem, o Brasil não é nem tão bom assim, né? Porém, eles queriam voltar para o Brasil. Você sabe de onde eu venho? Paulo, ele deu a resposta. Ele falou para mim aquilo: a tua pátria não é aí onde você está. A pátria de nenhum de vocês é aqui. Você sabe de onde vocês vieram e para onde vocês irão? Isso tem que estar no teu coração, querido. A saudade que moveu Israel, a saudade que moveu o exército brasileiro na Segunda Guerra Mundial, deve ser vívida em nosso coração, mas não por uma terra aqui neste local, mas por nossa pátria verdadeira, ao lado do nosso Deus que habita nos céus. E podemos sim ter saudade do céu, ainda que a gente ainda não experimentou o céu. Sabe por quê? Como eu falei, a Bíblia, em todas as nossas falas, se a gente passar por ela, a gente consegue firmar as verdades ditas no púlpito somente nela. No capítulo 19 de Jó, vai falar aqui um texto, ou um trecho, do qual prova que eu e você podemos ter saudade da pátria que Paulo falou para nós. Capítulo 19, verso 25 e diante, diz assim. Eu vou esperar vocês abrir, para que vocês possam acompanhar comigo. Jó, capítulo 19. Conseguiram achar? Verso 25, irmão, até o 27. Diz assim, ó: porque eu sei que o meu Redentor o quê? E por fim ele se levantará sobre a terra. Depois revestir este meu corpo da minha pele, isso mesmo, da minha pele, em minha carne verei a Deus. E aí ele termina dizendo assim, ó: vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. E o que é que ele diz no final aí? De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Como é que ele tinha saudade de Deus? Porque ele tinha intimidade com Jesus, ele conhecia Jesus. Quando a gente estuda a palavra, quando a gente ora, quando a gente busca Jesus, nós nos tornamos amigos de Jesus. Somos íntimos de Jesus. Então, isso nos faz sentir saudade de estar com Ele. E aí você acorda no dia seguinte, o que é que você vai querer na primeira hora da manhã? Buscar Jesus. Por quê? Porque Ele é o seu amigo íntimo, é o teu Pai querido, e você não se contenta passar um dia sem Ele. O costume na tua vida é buscá-lo todos os dias. E aí você busca, e isso nos faz sentir saudade todos os dias de estar perto dele. Por isso que temos que ter saudade da nossa pátria que não é aqui. Temos que ter saudade da nossa pátria que está nos céus, para vivermos para todo sempre, e só então, sem tristeza, dor e aflição, com Jesus, o nosso Salvador. Eu quero convidar o nosso querido amigo que está cantando essa manhã, é o Giovan. Acertei? O Giovan.
convidar ele aqui para louvar mais um hino, né, uma música em louvor ao nosso Deus. E vai ser um louvor que vai poder elevar a nossa mente e corações até Jesus, até a nossa pátria. Então, enquanto Giovan louvar, você pode lembrar da tua pátria e, se sentir saudade, pedir a Deus para que Ele venha com esta pátria até nós, em nome de Jesus. Você não acha que já é hora de deixar ir embora o que ocupou seu coração até aqui? Você não acha que já é tempo de entregar ao relento o que ocupou seu coração de mim? Porque o que o teu coração quer é o amor que eu tenho, é o amor que eu tenho. Acho que já é hora de deixar ir embora o que ocupou seu coração de mim. Porque o que teu coração quer é o céu que só eu posso lhe dar, é a paz que só eu posso lhe dar, é a nova terra que só eu posso lhe dar. E o teu coração quer é amor que eu tenho, é o amor que eu tenho e mais ninguém. De todos os anos perdidos e sonhos antigos frustrados, ainda lhe resta uma coisa, é o meu amor, a minha promessa. E a falta que ainda persiste, tão logo já não
bastante, no pouco é o meu amor. O bastante no pouco, a promessa verdadeira, a nova terra eterna, a promessa de viver para sempre aos seus pés, a promessa de viver para sempre aos seus pés, aos seus pés. De todos os anos perdidos e sonhos antigos frustrados, ainda nos resta uma coisa: é o teu amor. Amém, amém. Queridos, como mordomos do Senhor Jesus, não devemos também ir sozinhos para este lar, né? Temos que levar outras pessoas. Então, que essa vontade no coração nasça em todos nós, né? Não só de ir, mas de levar o máximo de pessoas que pudermos levar conosco. Vamos orar? Oremos. Senhor Jesus, bendito e querido Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos escolheu. O Senhor designou cada um que aqui está para ser mordomo do Senhor. E aqui estão também ainda pessoas que são também heróis da fé, né? Pessoas que almejam viver no lar que o Senhor tem preparado e que sabem que a pátria deles não é aqui. Por favor, Deus, que a gente consiga todos os dias da nossa vida viver aqui com os pés na terra, mas com os olhos sempre fitos no céu. Eu te peço que abençoe cada irmão aqui nesta manhã, abençoe seus familiares, suas famílias, e que ao sair daqui, Deus, saiamos todos preenchidos com a comunhão do Espírito Santo. Muito obrigado pelo sábado, por este presente. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito obrigado a todos. Eu quero deixar um abraço aqui, olha, como vocês verem, o pastor Felipe, a Nayane também, que é minha amiga, e o pastor Jorge, mandem abraço para eles, viu? Mandem abraço.